Cadê o relato? O relato é Minha Avó. Olá, Ana, tudo bem? Estou te enviando um relato que aconteceu na minha família. Todos os nomes estão trocados. Deixa eu abrir ele pra cá. Aí. A minha avó nasceu em 1902. Ela foi mãe de 15 filhos, ficando viúva com o filho mais velho com 24 anos e a caçula com 2 anos. Era costureira e sitiante. O interessante é que ela só costurava roupas masculinas. Entre 1920 até 1963, ela foi a única costureira masculina das redondezas. Foi uma mulher muito guerreira que conduziu a família após a morte do marido com punho de ferro, fazendo com que enquanto viviam na sua casa fossem moças e rapazes honestos e trabalhadores. Ela teve 9 filhos homens e 6 mulheres. Como acontecia nos anos 40 e 50, os jovens nordestinos acabavam indo para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, em busca de novas oportunidades e trabalho. Assim, de todos os seus filhos, somente 4 permaneceram na cidade natal deles, em Nísia Floresta. 3 filhas, casadas, Julie, Mari e Judy, e somente um filho homem, que casou-se e permaneceu junto dela. O chamarei aqui de Joshua. A minha avó viveu toda a sua vida no mesmo sítio, onde criou seus filhos, alguns netos e teve a visita de muitos bisnetos. Ao completar 85 anos, um AVC a deixou muito enfraquecida, com algumas sequelas do lado esquerdo. 2 anos depois, ela teve mais 2 AVCs que a colocaram em definitivo de cama. A minha tia Julie, que morava em um sítio distante uns 5 quilômetros, abandonou a sua casa e se mudou para a casa da minha avó para cuidar dela, pois a mesma passou a vida pedindo para morrer em casa, na sua própria cama. A situação da minha avó foi piorando, apesar de todos os cuidados e carinho que ela recebia. E com o tempo, ela entrou em um estado de inconsciência. A tia Julie cuidava dela e da casa. O marido dela, todos os dias, ia para o sítio de propriedade deles para cuidar das suas criações e plantações. O tio Joshua continuava cuidando das terras de vovó, plantando e mantendo tudo organizado. Um ano após a inconsciência da minha avó, o filho mais velho da tia Julie, que morava em São Paulo, adoeceu de um câncer no fígado. Como ele era separado e vivendo quase abandonado, resolveu voltar para Nísia Floresta e ficar aos cuidados da mãe. A situação dele era terminal. O hospital de Natal, depois de certo tempo de internação, o mandou para casa para morrer junto da família. A tia Julie o ajeitou em um dos quartos da casa da vovó. Tia Julie e o tio Peter ficavam em outro. Tia Julie e o tio Peter ficavam em outro quarto. E em um terceiro quarto, mais isolado, ficava minha avó acamada e inconsciente. Arnold, filho da tia Julie, entrou nos seus momentos finais. Mudou de nome? Peraí. Era esse o nome dele? Que eu perdi. O filho mais velho da tia Julie não falou o nome dele. Bom, era Arnold. Então, Arnold, o filho da tia Julie, entrou nos seus momentos finais, morrendo com toda consciência. Dizia aos prantos que morrer doía, que ele não queria ir embora e, abraçado à mãe, pedia que ela não o deixasse morrer. Que situação. Quer passar aqui atrás? Meu Deus, imagina uma mãe passando por isso. Que horror. A tia Julie era pura agonia. Chorava e implorava a Deus pela vida do seu amado filho. O tio Peter
saiu porta fora, desarvorado. Sua agonia de ver o filho morrendo, né? Na agonia de ver o filho misericórdia. Depois de certo tempo, Arnold finalmente suspirou e faleceu. Tia Julie, uma senhora de 62 anos, com cabelos grisalhos, rugas na face, na agonia da dor e do desespero, correu para o colo de sua mãe, mesmo ela estando inconsciente e acamada. Ela buscou seu colo. Julie ajoelhou-se ao lado da cama da mãe e, chorando muito, declarou: Mãe, meu filhinho morreu. Ele se foi. O seu neto se foi, mamãe. Meus braços estão vazios e o meu coração está despedaçado. Que dor, mãe, que dor. Me ajude, mãe, me ajude. A minha avó estava inconsciente há 1 ano, sendo cuidada como um bebê. Nesse momento, ao sentir a agonia da filha, ela virou a cabeça em direção da tia Julie, abriu os olhos e apoiou a mão direita na cabeça da filha que tanto sofria e disse: Tenha paciência, minha filha. Deus é maior e o dono de todas as dores. Entregue a sua a Ele e saiba que você não está só. As pessoas que ali se encontravam e assistiram à cena ficaram chocadas. Ela disse isso, fechou os olhos e voltou à inconsciência. E foram as últimas palavras dela. Em 1991, aos 89 anos, a minha avó piorou consideravelmente. Foi chamada uma ambulância de UTI e os médicos queriam levá-la para o hospital, mas todos já estavam conscientes que não restava muito de vida nela. Era o fim. Chamaram os filhos dela que estavam na cidade, incluindo a minha mãe, que tinha retornado para ajudar a tia Júlia a cuidar dela, as tias Mari, Judy, os tios Rafi, que também haviam retornado à cidade após se aposentar, e também o tio Joshua. Os netos, que eram muitos também, vieram para o sítio e ficaram na romaria esperando o momento. Anoiteceu, ela cada vez mais fraca, uma enfermeira monitorando a sua pressão e batimentos cardíacos, quando em um momento a profissional de saúde anunciou: Ela está indo embora. Já não estou sentindo a sua pulsação. O coração está quase parando. Todos nós nos preparamos, todos, na verdade, se prepararam quando, de maneira intensa e inesperada, o meu tio Joshua, com seus 67 anos, cabeça completamente branca, enrugado, castigado por toda uma vida exposto ao tempo, cuidando das terras, um homem conhecido por falar pouco e trabalhar incansavelmente de sol a sol, cuidando do seu sítio e do sítio onde nasceu e se criou, o sítio onde ele se referia como a casa de mamãe. Ele caiu aos pés da cama e, como se fosse um menino perdendo a mãe, desesperou-se. Ajoelhado e com a cabeça no regaço da mãe, chorando, começou a implorar que ela não fosse. Mamãe, fique comigo, eu nunca lhe abandonei, não me deixe, mãe, sem a senhora, o que vai ser de mim? Era uma cena de cortar o coração. Aquele senhor, que já era cheio de netos, ele não queria perder a sua mãe. Para surpresa de todos, sua pulsação voltou e a pressão se estabeleceu. Passaram-se 2 horas, a pulsação voltou a falhar. Novamente foi anunciado que a hora dela estava chegando. Joshua novamente agarrou-se a ela aos prantos, implorando que ela não o deixasse. O padre que estava presente e a esposa dele tentavam tirá-lo de perto da mãe e o aconselhavam a deixá-la ir, mas nada consolava Joshua. Outra vez, ela estabilizou. Joshua se recusava a deixar a mãe partir, até que uma velha senhorinha, contemporânea de minha avó, Dona Joana, 91 anos, aproximou-se de Joshua e disse: Meu filho, deixa sua mãe partir.
O espírito dela está preso nesse corpo inerte há anos. Ela sofre. Ela quer unir-se ao seu pai e seus 3 irmãos que já se foram. Ela foi uma mãe tão dedicada. Deixe-a ser feliz no céu, perto do nosso Senhor. Autorize a ida dela em nome de Jesus e do amor que você sente por ela. Joshua, chorando muito, ninguém jamais o tinha visto naquele estado, mas depois da conversa com a dona Joana e com o padre, ele ajoelhou-se e ficou em oração até o momento que ela, outra vez, começou a ir embora. Pulsação falhando, pressão muito baixa. Joshua aproximou-se da cama e, chorando, disse: Vá, minha mãe, peça que meu pai me abençoe e que meus manos me aguardem. Um dia eu estarei com todos vocês. Descanse em paz. Beijou-lhe a fronte e, finalmente, a minha vozinha se foi, silenciosamente. No caixão ela estava serena e rejuvenescida. Seu cortejo foi seguido por toda a cidade, onde sempre foi muito admirada. Uma mulher forte e caridosa e que só se foi quando teve a certeza que deixaria seu filho consolado. Hoje Joshua tem 95 anos. Ainda é lúcido e diz que está chegando o dia em que ele vai encontrar-se com a sua mãe. Já enterrou mais 6 irmãos, mas tem a esposa e todos os filhos vivos. Tia Julie também faleceu há 2 anos, com 92 anos. Um beijo na Penélope, no Vitório, no Mateus, e para você um abração e muitos beijos. Muito obrigada pelo relato, um beijo para você. Peraí. Já recebi os outros também, tá? Quer dizer, os outros não, um só, enfim. Gente, pra ver como assim, quando a gente tem dificuldade de deixar a pessoa partir, ela não vai. Principalmente se é uma mãe. Como que uma mãe vai em paz sabendo que o filho não tá bem? Então, eu acho que tem muitos casos desses e a gente acaba prendendo a pessoa aqui. Mesmo depois que a pessoa parte, vamos dizer que depois que a pessoa morre, a pessoa, quem fica, continua lamentando demais, porque você se foi, porque me abandonou, porque blá, blá, blá. Isso também não ajuda a pessoa a seguir em frente, seguir o caminho e ir para onde tem que ir, ela vai ficar presa para cá. Então, cabe a gente compreender, entender, aceitar a dor, sofrer essa dor, porque dói mesmo, mas não ser egoísta e deixar a pessoa partir. Porque todo mundo precisa seguir o seu caminho, né? É difícil.